Como você lida com essas polarizações que tanto hoje existem em qualquer comunidade? Gente que é de esquerda, gente que é de direita, gente que é isentão, gente que é de centro, Como lidar com tudo isso e trazendo esses conceitos? Com muito ansiolítico e com muita terapia. Porque o que a gente está vivendo é um negócio completamente maluco. É de enlouquecer. As pessoas, assim, perderam o centro. Elas estão completamente desequilibradas quando o assunto é política. Virou conversa sobre time de futebol. Ninguém consegue enxergar os seus próprios limites, os equívocos do seu próprio lado de preferência, e acusam o outro lado de uma forma, assim, muitas vezes desleal e com um nível de critério que não é utilizado para ler o seu próprio lado. Não tem sido fácil, não, Cider. Não tem sido fácil. Eu lembro que quando a gente teve aquele problema do mensalão, toda semana, todo dia da semana, a gente tinha um escândalo surgindo nos jornais, né? E eu fiz uma série naquela época chamada Na Contramão do Sistema, uma série baseada em Miqueias. Foi uma pancada só. E eu começava as mensagens dizendo assim, olha assim, segunda-feira dessa semana, manchete foi essa. Terça-feira foi essa. Terça-feira é a quarta. Quinta, sexta, mostrando os escândalos recorrentes de corrupção. E eu consegui passar ileso com a minha própria vida fazendo essas pregações. Mas hoje em dia, se eu levantar a minha voz para dizer qualquer coisa contra a direita, por exemplo, eu sou alvejado imediatamente. Porque justamente a polarização fez com que a gente divinizasse um lado e demonizasse o outro. E isso é uma estratégia pensada, Carlos. Não existem apenas dois lados. Esses dois lados foram criados. Eles foram criados intencionalmente para acabar com a sabedoria, para acabar com a opinião própria, para acabar com a possibilidade de outros nomes, de outras ideias. É uma forma de dizer, ficamos apenas entre nós dois, os dois lados. É o bem contra o mal. E esse negócio é diabólico. Esse negócio tem arrebentado famílias, tem arrebentado comunidades cristãs. E o desafio da gente nisso tudo é aprender que a igreja é a unidade na diversidade. Eu faço parte de uma igreja protestante e um dos pilares da igreja protestante é o do livre exame das Escrituras. E o livre exame das Escrituras leva, muitas vezes, a interpretações distintas, a interpretações diferentes. E os protestantes, por excelência, deveriam ser aqueles que lidam bem com as diferenças de opinião, com as nuances que nem sempre favorecem as minhas percepções, né? Mas hoje em dia não. Tudo ficou preto no branco. E se eu não estou de um lado e não estou do outro, eu sou um isentão, como você acabou de dizer, né? Isentão é aquele que não consegue olhar para o seu próprio lado a fim de perceber que no seu lado existem luzes e sombras. O Evangelho conta para a gente que depois do pecado, todas as áreas da nossa sociedade, do mundo, foram contaminadas pelo pecado. Todas as áreas. De tal forma que não existe uma ideologia pura. Na melhor das hipóteses, é possível a gente afirmar que em ideologia de esquerda e de direita há luzes e sombras. Agora, é muito complicado quando um cristão, cego pela ideologia, começa a viver como se o seu lado fosse o lado de Deus e o outro lado o lado do diabo. A gente precisa voltar para as Escrituras, a gente precisa se flexibilizar novamente, não para viver como isentão, mas para viver como gente que centraliza o Evangelho de Jesus, que é a única mensagem que não é comprometida com o pecado e que é capaz de transformar a tudo e a todos.